E a pergunta seguinte é: o que é livre-arbítrio? Existe limite para o livre-arbítrio, já que você acabou de colocar que, não sendo pai biológico, você os registrou. Então, você pode sentir o que é ser pai. Isso tem a ver com livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a livre opção. É a facilidade que nós temos de eleger entre uma coisa e outra, mas há um limite. Porque se pelo meu livre-arbítrio eu optar algo que transcende a minha capacidade de mérito, ou de poder de fazer, ou pela possibilidade de fruir, eu posso ter o desejo, mas ao executar os resultados não são favoráveis. Divaldo, como fica o livre-arbítrio no caso de filhos criminosos? E, às vezes, dependentes químicos que ingerem drogas durante a gestação. Eles têm praticamente o destino traçado. Caso eles consigam sobreviver, é provável que sejam dependentes químicos e criminosos também. Onde está a justiça de Deus? Exatamente na oportunidade que dá a todos. Para que mesmo nas injunções mais penosas, o seu livre-arbítrio que lhes faculta discernir, quando não vem com patologias mentais, aquilo que lhe é de melhor. Mesmo um dependente químico, desde os dias da gestação materna, quando o feto recebeu aquelas altas cargas tóxicas, ele tem a vida social, a escola, os recursos humanos, e ele pode optar por ser diferente. Observemos numa família as várias tendências, indivíduos que trazem tendências criminosas, que são criminosos natos, como dizia César Lombroso, o notável antropólogo italiano, um dos maiores pais da antropologia criminalista. E, no entanto, eles podem modificar, encontram o amor. E esse amor lhes dulcifica tanto a alma que eles mudam de atitude. Mas aqueles que não logram também não são considerados fracassados. Eles experienciaram uma atividade que os vai preparar para, no futuro, não reincidirem no erro outra vez. E esse conhecimento da reencarnação, você entende que as pessoas, a partir desse conhecimento, isso pode ajudá-las a transformar suas vidas, Divaldo? Sem a menor dúvida. O conhecimento da reencarnação dá à vida um sentido psicológico e nos favorece a melhor técnica de como conduzirmos a nossa vida. Da mesma maneira que nós temos as experiências para uma vida saudável, através da educação, para conquistas de cargos e encargos de projeção, a reencarnação nos estabelece parâmetros, dentro dos quais nós nos podemos movimentar com uma tranquilidade muito grande. Muitas vezes eu tenho tido impulsos de tomar determinadas atitudes, mas quando eu me lembro da lei de causa e efeito, eu modifico. Naturalmente, por o fato de ser uma pessoa que pensa e que, tendo o seu livre-arbítrio, agora com as luzes da reencarnação, escolhe o melhor para amanhã, não necessariamente para hoje, porque a aflição de agora pode ser o sorriso de mais tarde, como o sorriso de hoje se transforma no esgar de amanhã. Divaldo, essa questão da reencarnação, eu me lembro do Ian Stevenson, esse médico maravilhoso que tanto se aprofundou, estudou, hoje desencarnado. Eu fico pensando, e como é que você vê se essa ideia da reencarnação passa a ser um valor entre os seres humanos e ampliando esse conceito? Que transformação prática você vê acontecer na vida das pessoas e da sociedade como um todo? As pesquisas do Dr. Ian Stevenson no cérebro, 20 casos que sugerem a reencarnação, ofereceu-lhe a visão das crianças que se recordavam de terem vivido antes. Posteriormente, quase 30 anos, ele retornou àqueles mesmos sítios para encontrá-las agora adultos e pais, sem as memórias da encarnação passada. Mas aquele fato de terem sabido o que haviam sido, mudou-lhes ou proporcionou-lhes uma vida reta. Nenhum deles estava em uma situação deplorável. Quase nenhum deles apresentava transtornos nem malogros, porque havia direcionado a vida e a mente dentro deste programa do amanhã serei melhor do que hoje, então trabalharei com isto. Quando nós nos conscientizarmos da reencarnação, transformaremos desafetos em amigos, toleraremos as imperfeições do próximo, teremos um pouco de compaixão da sociedade, auto-perdoaremos, que é uma coisa muito difícil. É muito fácil até perdoar a outrem, mas quando nós temos a culpa inserida no inconsciente profundo em nosso perispírito, nem sempre logramos o perdão que seria terapêutico. A reencarnação então nos diz: perdoe-se para poder perdoar aos outros, ame-se para melhor amar aos outros. Então a reencarnação produzirá na sociedade
dentro do ponto de vista da visão cristã, uma alteração radical, proporcionando a construção de um mundo melhor. Sabe, Divaldo, eu tenho estudado a respeito da macrotransição, que em Genebra, uns estudos profundos, né? O professor Laszlo e outros tantos, eles dizem que nós estamos vivendo esse momento de macrotransição e que a mudança vai ser tão importante quanto foi na época que se acreditava que a Terra era o centro do universo. E depois, não, a Terra é mais um planeta dentro do sistema solar. É interessante que nesse momento de macrotransição, segundo eles, ideias virão, por isso que eu te pergunto da reencarnação, porque isso ele não diz, mas nas minhas reflexões eu penso que a reencarnação faria esse movimento de profunda transformação, como foi essa ideia, que a Terra era o centro do universo, quando se mudou essa maneira de ver o mundo, muita coisa mudou. Por isso que eu te pergunto, não é? Essa mudança, se todos acordássemos, vai. Seria uma maravilha. Isso. Quantas atitudes poderiam ser repensadas e o livre-arbítrio, talvez, de uma maneira diferente, mais maduro, com mais maturidade, mais profundo, não é? Sem dúvida. Eu recordo-me de Teilhard de Chardin. Ele disse que o homem conseguiu domar algumas forças da natureza, mas quando domasse os seus instintos e descobrisse o amor, realizaria por segunda vez a descoberta do fogo. Portanto, essa macro-transformação do Dr. Laszlo. Estou de pleno acordo que nós estamos esperando agora, na era nova, deste mundo de provas e expiações, conforme Allan Kardec, viajando para o mundo mais abençoado, o mundo de regeneração, no qual certamente haverá dor, mas não a dor selvagem, não esse quadro patológico de barbárie, de criminalidade, de violência, mas outro tipo de dores, porque já não necessitaremos tanto desses sofrimentos amargos e impositivos, porque estaremos conscientes. Divaldo, há casos de pessoas extremamente belas, atraentes, com talento, com vozes maravilhosas, atores de Hollywood, cantores, enfim, que acabam se tornando dependentes de drogas ou de álcool. Como eles podem modelar corpos tão especiais se ainda não têm uma evolução moral? A beleza é uma provação. Determinados títulos de enobrecimento são conquistas oferecidas à divindade por espírito, muitas vezes inexperientes, para que, se utilizando desses recursos, amadureçam. Ocorre que muitos deles autodeslumbram-se, conquistam patamares para os quais não estão maduros psicologicamente e, por consequência, tornam a vida vazia. Perdem o sabor da existência, tudo lhes é tão fácil. O prazer sexual, as comodidades que o dinheiro e o poder oferecem, então nessa vida vazia, por uma invigilância, foge para a droga. Eu vejo determinados artistas que são verdadeiros modelares, tanto no canto como em qualquer espécie de arte. Mas eles são tão desgastados emocionalmente que, para poderem repetir as performances, eles usam a droga. E então, a princípio com uma boa intenção, depois por uma necessidade e por fim pela tragédia da dependência. Divaldo, suas considerações finais sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é a maior dádiva do amor. Somente podemos entender Deus através dessa justiça que a todos nos proporciona as mesmas oportunidades. A velha teoria da existência única é tão injusta, porque nascem fenômenos teratológicos, indivíduos que nunca terão possibilidade de viver com dignidade, porque existem aqueles descerebrados que não tiveram oportunidade, nunca nem terão de pensar, os anencéfalos. Através da reencarnação, nós passamos pelas experiências como aluno na escola terrestre. Vamos desde o berçário até os vários períodos, a universidade e aos cursos de pós-graduação. Com o nosso esforço e a misericórdia divina, o deotropismo atrai-nos e nós marchamos na direção de Deus. Muito obrigada, Divaldo, por mais essa companhia e participação. E você, que esteve em sintonia aí com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, chegou ao fim. Hoje nós falamos sobre a justiça de Deus. Ficou alguma dúvida? Você quer fazer alguma sugestão, alguma pergunta? Envie um e-mail para a gente. Na próxima edição, tem muito mais para você. Até lá!